Primeira leitura. Livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: Até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Palavra do Senhor. O livro de Jó pertence à literatura sapiencial do Antigo Testamento e traz uma reflexão fundamental para a existência humana. Por que o justo sofre? A concepção do sofrimento no mundo antigo fundamentava-se na crença de que ele era consequência do pecado. Acreditava-se que as tribulações eram castigo de Deus. O livro de Jó consiste neste grande questionamento: por que o justo, que segue os caminhos de Deus, pode sofrer tanto? O personagem Jó é um homem justo, íntegro diante de Deus e das pessoas. Repentinamente, lhe sobrevém toda sorte de desgraças. Ele perde todos os bens que havia conquistado na vida. Depois perde a família e, por fim, a saúde. Então dirige a Deus grande lamento e se interroga acerca da origem de seu sofrimento e de qual é o papel de Deus nessa sua situação. Seus amigos tentam convencê-lo de que suas desgraças são consequência dos pecados por ele cometidos. Jó tem consciência de sua integridade diante de Deus. Por isso se recusa a aceitar essa explicação, não condizente com a verdade. Sua atitude questiona uma doutrina que precisava ser superada, segundo a qual seu sofrimento era simplesmente castigo de Deus. Como Jó rejeita essa explicação tradicional para o drama do sofrimento, dirige-se àqueles que o acusam de pecador e passa ele mesmo a dar nova explicação. Ele dialoga com o próprio Deus em forma de lamento, queixas, dúvidas e revoltas, mas com confiança e esperança de que Deus lhe responderá. E de fato, Deus lhe responde, recordando-o de seu lugar de criatura limitada e finita. Mostra-lhe também sua preocupação e seu amor por cada pessoa. A história termina com Jó percebendo o seu lugar e reconhecendo a grandeza da transcendência divina, a qual o ser humano jamais poderá compreender.